Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Hoje, dia 26 de agosto, acabamos a nossa live, tem mais ou menos 1 hora. Nós tivemos o nosso amado Lucas falando, porque essa mensagem aqui, amados, de 18 páginas, eu queria não queria pular muitas coisas muito lindas, mas não tem jeito, né, queridos? Se for partner, mas eu espero que sim, esse trabalho que eu faço venha pelo menos a despertar as pessoas nas palavras do Senhor. É por isso que depois que eu apresento esse site, muitos simplesmente vão para o canal direto. Seja o que você fizer com intimidade com o seu Deus, é só isso que interessa. Aqui foi, amados, 249, foi o que o Senhor pediu semana passada, para passar nesse sábado, ou seja, para aquelas pessoas que costumam vir no live. Então, são mensagens aqui direcionadas para elas. Eu peço ao Senhor, eu peço a vocês para, lerem isso aqui, que foi para você, as pessoas que escutam o sábado ao redor do mundo, né? Essa mensagem tem sido selecionada para passar para vocês. É 249, queridos. Essa mensagem foi dada em 2017. Aos novos, por favor, vão aos mistériosdedeus.com. Você bate História de Amor de Jesus. Você pode descer aqui. E já vai estar aqui, tá? Qual que é? 2 o quê? Eu não esqueci. 249. Então a gente pode olhar aqui. Ela já está aqui. Eu ainda não fiz um vídeo dela ainda. E aqui está ela. Então quando eu terminar, você pode dar um clique. Vai ter o nosso vídeo aqui. Seja o vídeo que você usar. Seja imprimir isso. Você compartilhar, ter esse tempo com o Senhor. Seja o que você escolher no Senhor. Tudo está bem, tá, queridos? Tudo está bem. Intimidade com o Senhor. Só o que interessa, irmãos. E nós temos aqui, acabamos de terminar o nosso sábado, o nosso live, como falei, por favor compareça lá, vai ser tão bom aí para vocês comparecerem, sempre às 18 horas aí no Brasil. Queridos, aqui nós temos 249 de Jesus, criancinhas e Mateus 18, realmente muito, muito lindo isso aqui. Obrigado por mais um dia aqui, obrigado por tudo que temos, obrigado por nos alertar sobre os inimigos ocultos e possíveis problemas. Sempre tem sido, o inimigo está sempre na vida daqueles que amam o Senhor, sempre. A filha dela passou por um exame médico, teve de tirar um pedaço de dentro dela, uma coisa grande dentro dela, olha só que coisa incrível. Ela também com propriedade de fossa na casa dela, continuando aqui ainda. E aqui ela fala 15 de junho de 2017. E aqui ela procurando essa foto, ela fala, este foi realmente um dia de escavar profundamente para remover resíduos. Primeiro de drenagem do tanque séptico, eles não achavam esse tanque séptico da casa dela. E em seguida a remoção de um predador sem ser convidado, possível através da biópsia da minha filha. Olha só, entrou um bicho dentro da filha dela, tinha de ser tirado, bicho ou vírus, seja o que for. Aqui ela fala mais, este é um momento em que geralmente tenho de dizer adeus aos meus filhos por 8 semanas. Isso aqui no verão, queridos, no verão, que são 8 semanas aqui, geralmente os filhos saem para férias, saem para coisa, encontrar com amigos, para acampar, seja o que for. E aqui parece que, no caso dela aqui, parece que os filhos dela vão para o ex-marido, é o que parece, né? É o que dá sentido, ela não explicou o que é, mas parece ser que todo verão eles passam com o ex-marido dela. E aqui ela fala, em comum aconteceu recentemente que o Senhor me disse que em breve daria algumas instruções diretas e específicas. Ele foi muito direto comigo, enquanto eu não estava certo do que era. Então aqui o Senhor fala, assim diz o Senhor, Eri, não faça nada até terça-feira, 20 de junho de 2017, mas em seguida faça as minhas instruções, depois que eu fornecê-los para você, eu estou nisso, então faça exatamente o que lhe foi dito. É interessante assim que o Senhor fala assim para nós, né, querido? Ele tem que, quando eu falar uma coisa, me obedece. Teve uma mensagem que ele falou para nós semana, quando eu te der um exemplo, que eu der um pedaço de pau, vai falar para você, ande até ali e jogue no rio, ele espera que você faça isso, ó. E não é que no seu percurso até o rio você para aqui, para ali, conversa com outra pessoa, etc, etc. Muitas vezes não é assim, né, queridos? E a irmã, sempre passando por muitos problemas, ela fala, eu estou confiando totalmente nele,
e em tudo no Senhor. Nós estamos isso agora nesse momento, queridos. Ó Pai, você é um grande mistério e eu nunca quero ficar fora de seu favor ou correr à frente de seus planos. Eu acredito, falando pessoalmente como ser humano, que nós fazemos isso. E nós fazemos sempre, assim, de tempo em tempo, nós corremos na frente do plano do Senhor. E quando nós fazemos isso, a gente se dá mal, né, querido? A gente se dá mal. A gente sempre volta, se arrepende, continua no caminho do Senhor. Ela teve o primeiro sonho dela aqui. A filha dela está viajando nesse incrível resort de 5 estrelas. E o que aconteceu nesse resort aqui, ela chegava lá, registrou o nome delas. Aí ela tinha de subir no resort, mas tinha o resort para subir lá. O caminho era bem íngreme nessa montanha. E todos os carros que tentavam passar, ou até mesmo as pessoas, caíam desse lugar íngreme. E eles viam os carros caindo, eles viam. E ela falou, isso é ridículo. Não é preciso ser físico para ver que a gravidade dessa situação será a nossa ruína. Então é interessante isso aqui, né? É claro, isso aqui é uma parábola. Os carros todos que chegavam nesse resort, 5 estrelas, muito, muito lindo. Mas iam por essa estrada era tão íngreme que todos os carros que começavam a subir caíam, assim também como as pessoas. Até que ela decidiu perguntar para o rapaz, falou, rindo, sinto muito. Aqui ela fala, é ridículo, e aqui ela recebe instrução de Deus sobre o que dizer ao porteiro. Então aqui, depois ela orar, o Senhor deu instrução para ela, isso aqui que você deve falar para o porteiro. E ela chegou ao porteiro e falou, sinto muito. E ela fala, isso é ridículo, sei que esse não pode ser o único caminho de estrada. Os trabalhadores e fornecedores simplesmente nunca seguiriam esse caminho. Agora gostaríamos de ir aonde eles vão, aonde é essa rota alternativa. O Senhor deu essa sabedoria para ela e ele falou, rindo, né? Sinto muito, mas ninguém pergunta por essa outra estrada. E aqui ele mostra essa outra estrada para ela. Você passa ali, vai com ali, e depois desse monte de coisas, depois, né, ele falou para ela seguir, quando você passar por esse árvores, você vai ver que uma porta vai abrir. E o homem deu essa dica para ela. E aqui ela continua vendo aqui, o marido dela decidiu de seguir. E aconteceu que ela sim foi para esse lugar. E assim que ela passou por essa estrada, tudo foi aberto. Ela fala que a estrada, ele fala a estrada é cerca de meia hora, de meia milha à direita. Então aqui o homem fala para ela onde essa estrada alternativa é. E essa estrada é muito invisível, ela é escondida e ninguém acha. Mas aqui o porteiro falou para ela para onde ir. Dá para ver que tudo aqui é parábola, né? Enquanto ela, o marido dela e a família estão indo para essa estrada que ninguém consegue ver, mas existe, a maioria das pessoas seguem para essa estrada e tentam subir a montanha e todos caem de carro, amassam o carro, ninguém consegue subir. Então ela notou que ela ia dirigindo para essa estrada, ela falou, notei que ele mexia as mãos para disfarçar, porque as pessoas estavam olhando para ela. Ela deu meia volta com o carro e seguimos pelo outro caminho. Enquanto passávamos pelas pessoas nos carros enfileirados, eles nos olharam como se fôssemos um fracasso e balançavam a cabeça para nós. Então aqui está. As próprias pessoas que estão subindo nessa rocha, que estão caindo com o carro, ninguém consegue cair, olharam para a nossa irmã passando por eles como se ela fosse um fracasso, porque ela tinha desistido de tentar subir a montanha com o carro. E aqui ela continuando aqui, falando aqui, o marido dela continuou dirigindo. Ela continuou dirigindo pela estrada pela qual foram direcionados. E depois de passar por esse portão escondido, o caminho era plano, bem cuidado e ladeado pelas belas árvores e flores. Paramos brevemente para olhar para trás e vimos que o portão havia se fechado novamente, sem deixar vestígios da rota alternativa. Eu acho que a parábola aqui é bem clara, né, queridos? Como fala as Escrituras, há o caminho largo, em que todos gostam de ir, é mais largo, mais fácil de achar, mas que leva à perdição, leva ao engano. E há o caminho estreito,
que é difícil de ser achado, difícil chegar lá, mas é o caminho que leva ao Senhor. É bem claro isso aqui, né? E o Senhor já deu vários exemplos sobre isso, desses caminhos, né? Então aqui é claro, infelizmente a maioria das pessoas escolhem o caminho mais largo, né, para passar, e nós não levam ao Senhor, levam ao engano. Ela fala, pai, isso aí me ocorreu quando eu e meu marido assistimos uma reportagem de televisão, e aqui mostrou esse culto, amados, que essa pessoa tinha abuso sexual com as garotas bem novas e ingênuas. Vocês já ouviram esse culto aí na televisão? Infelizmente, há muitos desses cultos, e ela achou isso aqui. E ela falou, ao todo parece que esses cultos têm milhões de seguidores seguindo essa pessoa. Seguindo essa pessoa que se declara, né? Ou a pessoa se declara que é Deus, ou se declara que é o porta-voz de Deus. Alguns são pegos, nesse caso dela que viu na televisão, esse homem foi pego, e eles abusam muito essas crianças inocentes, né? E as crianças fazem tudo isso porque acham que é o que Deus está querendo. Esse cara em particular fugiu para o Brasil, e depois de fugir dos Estados Unidos, mas ele foi preso no Brasil. É o que parece aqui. Ela fala que o coração dela dói, é realmente terrível. Você é tão maravilhoso e paciente, você tem misericórdia de nós, mesmo quando claramente não merecemos. Vós nos ama e seu amor está além de qualquer compreensão. Glória a Deus, né, queridos? Enquanto ela pesquisava sobre outras seitas, e ela colocou aqui que essas seitas são de isolamento, os seguidores são separados da família, essa seita tem de financeiro, ou seja, você dá tudo que você possui para essas seitas, ou manipulação, que essa seita manipula as pessoas. Bíblia alterada, que essa seita altera o Deus, eles transformam o Deus que não é o Deus verdadeiro, e alteram as leis e mandamentos do Senhor. Salvação, essa seita que fala que é o líder que você deve seguir, ele é o Deus. Controle de mente, essas seitas ensinam também muitos métodos de controle, de manipulação da mente. Ela fala, pai, o que é tão incrível e triste em tudo isso é que muitos desses cultos fazem isso em nome de Jesus. Olha só, queridos. O Senhor tenta falar que vai chegar um tempo em que as pessoas vão matar outras pessoas pensando que está fazendo um favor a Deus. Olha só. E muitas dessas pessoas estavam famintas por você e te buscavam, mas em vez de te encontrar, encontraram um lobo que devora ovelhas. É muito triste isso, né, queridos? Amados, essas pessoas que fazem isso, que maltratam e fazem isso tudo com as pessoas que estão procurando Jesus, não vai ficar assim não, viu? Muitas das pessoas, muitos corações da terra que procuram o Senhor, né, caem nessas emboscadas dessas seitas. E o pessoal dessas seitas que causa isso com essas pessoas, fazem eles pecar. O Senhor já falou isso. Fazem esses menininhos, esses inocentes pecarem. Afinal, eles só estão procurando o Deus verdadeiro e caiu na mão desse pessoas má, né? Fala muito bem nas Escrituras que esses que fazem isso, seria melhor eles amarrarem o que uma pedra no pescoço e se jogarem no mar. Não vai ficar assim com Jesus de jeito nenhum, né? Ela fala, pai, por favor, levante o véu do engano sobre os que estão nas trevas. Continuando mais aqui. Ela teve um outro sonho aqui, a 19 de junho de 2017. Esse sonho número 2. Ela estava andando em um enorme campo e o sol estava brilhando. Ela não tinha certeza se era logo depois do nascer ou do sol, ou da manhã, ou um pouco antes do pôr do sol. E aqui ela andava enquanto ela ouvia essa música maravilhosa. Isso aqui, é claro, é dias bons, queridos. Dias bons que está vindo para você. O Senhor está chegando. Sonho número 3.
Ela estava em uma paisagem escura, mas sabia que tinha várias pessoas para ver. Eu também estava esperando meus filhos me conhecerem. Olha que lindo isso aqui, queridos. Enquanto esperava por eles em uma rua movimentada, percebi que as calçadas, prédios, ruas e carros estavam completamente cobertos por uma fina camada de óleo preto. Conforme as pessoas passavam, percebi que a sua pele, cabelo e roupa também estavam completamente cobertos. Tudo que eu conseguia ver era os olhos brancos dele. Ah, tá. Isso aqui não é o que eu queria mostrar a vocês. Isso aqui, é claro, ela está mostrando aqui os malignos. Ela viu que essas pessoas, então, aqui a situação que nesse tempo parece que tudo já está bem escuro. Logo comecei a ouvir comentários ásperos e zombaria ao meu redor. No entanto, fiquei chocado ao perceber que, na verdade, todos eles estavam sendo direcionados a mim. Isso aqui vai ser talvez um andar do remanescente no futuro? Uma mulher fala bem, você não acha que é tão especial toda vestida de branco? Ela começou a rir de mim e todos os outros se juntaram a ela. Eu olhei para o que estava vestindo e todas as roupas eram de um branco chocante, vibrante. Né? Então aqui a nossa irmã que tinha acabado de... já estava transformada com o vestido branco dela. Aqueles que vão ser os remanescentes. Mas eu trabalho nessa obra, nessa terra por 3 anos. E ela fala, para meu horror, 2 homens logo se aproximaram de mim e pareciam extremamente zangados comigo. O primeiro homem me xingou e depois cuspiu em mim. O segundo homem fez o mesmo e então jogou óleo em mim. Eu olhei para baixo, mas percebi que nada havia, nem um traço de cuspe ou óleo em mim. Os homens se entreolharam e ficaram pasmos ao ver que nada grudava nela. Então aqui está ela aqui, ninguém do mundo vai encostar nos remanescentes, nada que eles fizerem vai ter efeito. Os homens ficaram subitamente distraídos quando os meus meninos me chamaram do outro lado da rua. Eles pareciam fantásticos, perfeitamente musculosos, mas não excessivamente, e era óbvio que eles agora tinham sido transformados. Os homens olharam para os filhos dela, que estavam do outro lado da rua, e chamaram ela, e decidiram que eles não fariam mais zombarias. Surpresa, surpresa, ela está falando aqui, né? Enquanto me aproximei dos meus meninos, não pude deixar de sorrir quando percebi que agora todos pareciam mais ou menos com a mesma idade. Ela falou aqui já várias vezes, que aqueles remanescentes vão tudo ficar mais ou menos na faixa de 25 anos de idade, mais ou menos nessa faixa, que depois de ser transformado. Este foi um sonho que se tornou realidade, pois orei por tantos anos para que meus filhos fossem curados. Os filhos dela, ela tem 3, mas nas várias 23 anos, 25 anos, por aí. E eles sofrem de autismo e outras coisas, todos foram curados, como o Senhor tem prometido para ela. Continuando aqui mais para frente, ela fala desse filme que ela viu com o marido dela. Continuando aqui mais para baixo, ela fala, Pai, a vida, como de costume, parece continuar em todo o mundo. No entanto, para alguns de nós, as coisas nunca serão as mesmas. 20 anos atrás, quando este filme foi lançado, a vida era muito diferente. Eu ainda era um bebê cristão naquela época e bastante ingênuo. Isso aqui é aquele filme de um rapaz muito, muito grande, que ia para... como é que fala aquelas cadeias... foi condenado à morte na cadeia. Um filme foi ele, era bem, bem grandão, um senhor negro, muito, muito lindo esse filme, eu vi também, causa todo mundo para chorar, viu? É um senhor inacreditável, de gentil e suave. Eu não me lembro mais se ele era inocente, parece que era, ela não tocou mais aqui, mas tem muito, muito tempo, muitos anos. Mas dentro daqueles 10 anos, quantos anos tem? 10 ou 20 anos atrás, né? A Milha Verde, essa seria a tradução desse filme. E já mudou muito, né, queridos? Já mudou muita coisa. Olhando para trás, porém, eu percebo agora que também fui bastante severa e crítica com os outros. Quem não foi, né, queridos? O João aqui é culpado disso. Embora eu tivesse saído do mundo e agora fosse uma nova criação em Cristo, ainda nem sempre refleti Cristo em tudo o que fiz.
Essa é a verdade de todos nós, né, irmãos? Realmente, e até que a tragédia atingiu a minha vida e a mim fisicamente, eu estava perfeitamente bem acreditando que tinha um cardápio de crenças cristãs para escolher o que eu poderia simplesmente perder dependendo do meu apetite de um determinado dia. Eu, então, os engolia vagarosamente de acordo com as minhas necessidades egoístas. Ou seja, ela está falando que todos nós achamos que ser cristão é só fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso e tudo está bem, né? E muitas vezes até usamos a própria palavra de Deus, a Bíblia, para censurar outras pessoas. Quem já não fez isso, querido? Quem já não fez entre os cristãos? Como por apenas um exemplo, fiquei com ciúmes quando alguém ganhou de mim um contrato de um grande projeto pelo qual eu estava na disputa. Então, aqui ela tinha o trabalho dela de arquiteta, ela perdeu esse contrato. Embora eu pedisse a Deus que me perdoasse por ter ciúme com os meus lábios, o meu coração ainda queria apegar-se a esses sentimentos de ciúme. Ela perdeu esse contrato valioso, né? E ficou com ciúme de quem ganhou. Continuando aqui, então, ela fala, e é muito lindo, né, mãe? Você tem seu tempo, por favor, imprima ou veja isso, porque aqui está o coração do remanescente. Ajuda muita gente a crescer no caminho do Senhor, né, queridos? Muito, muito mesmo. Descendo aqui mais para baixo, então aqui, bem nessa manhã em particular, ouvi a batida forte na porta. Eu olhei para fora e percebi que era um sem-teto que parecia zangado. Isso aqui, quando ela estava no escritório dela, ela gostava de se mostrar aos outros que ela adorava doar presentes. Ela adorava doar presentes. Então ela recebeu uma lição aqui muito boa. E é claro, isso aqui é para mostrar para os outros, né, querido? Que ela doa, olha aqui, certifique-se, ela falando para a secretária, de que meu nome esteja no boletim de doadores. Né? Aqui tem outra, Joy Doia, e ela queria se mostrar a todos, ela mostrar a todos que eu sou doadora. Né? E aqui ela estava então sozinha no trabalho dela. Esse homem sem teto bateu na porta, ela teve muito medo, a pessoa só entrou, só queria usar o banheiro, disse que é uma emergência. E, obviamente ela estava com muito medo, ela estava só, esse homem muito grande. Ela fala, enquanto eu estava obviamente com medo de ficar sozinha com esse homem na minha loja, o que eu realmente poderia dizer, eu apontei para ele o banheiro, e aí ela falou, ok, esse homem ali está. E esse homem foi e usou o banheiro dela. Ela então ficou perto do telefone, perto para ligar para a polícia, enquanto esse homem estava no banheiro. E esse homem saiu do banheiro, deu uma boa olhada para ela e foi embora. Depois de me recompor, decidi ir ao banheiro. Ela foi lá ver o banheiro. Acontece que o homem se aliviou durante todo o banheiro. De alguma forma, ele havia urinado em todos os lugares, inclusive parede, chão, pia, em todos os lugares. Ela estava grávida de 6 meses, ela começou a limpar esse banheiro. E demorou várias horas para ela limpar esse banheiro. Ela fala, bem, na realidade, eu ainda não sou satisfeita e às vezes ainda luto com isso. Ela fala, quase 3 meses depois encontrei a visita de um anjo nessa mesma loja. Eu não estava sozinha e esse incidente foi testemunhado por 3 outras pessoas. 2 dessas pessoas eram clientes da loja, parceira de negócios. Então, no mesmo escritório aqui que ela viu esse homem que usou o banheiro dela, que deu aí um chá de humildade para ela, e agora na mesma loja aparece uma mulher, um anjo, e ela muito, muito bonita, muito, muito bem vestida. A mulher veio direto para mim e começou a falar comigo, enquanto os outros foram impedidos de ouvir o que ela estava falando, isso aqui é um anjo, eu imediatamente pude perceber que esta era uma mensagem vinda diretamente de Deus. Ela então começou a me revelar coisas da minha infância, que só eu poderia saber. Ela fala que ele falou de eventos, ela falou de eventos que ela, claro, só ela sabia, não tinha falado para ninguém. O anjo fala, Erin, Deus tem um plano para a sua vida e você será abençoada em tudo o que fizer. Eu vou te ver novamente em breve. E, rapidamente, ela saiu da loja. As pessoas que estavam lá perceberam que poderia ser um anjo. Até uma pessoa falou, eu não sou religiosa, mas eu acho que eu não sou religiosa, mas acabamos de ver um anjo, acredito? Acabamos de ver um anjo. Correu rapidamente para ver se achava essa mulher, esse anjo. Ela já tinha
desaparecido. Ela falou, pai, eu certamente precisaria de uma outra visita desse anjo agora mesmo. Eu realmente poderia usar algo, pois sinto como se meu coração estivesse partido. Obrigado por nunca desistir de mim, pai. Eu sou muito grata por você. Quem não é, né, queridos? Quem não é grato pelo Senhor? Ele nunca deixou a gente de lado. Nunca, queridos. Todas as sujeiras e porcarias que nós passamos e nos arrependemos, estamos passando, nos arrependendo, estamos com o Senhor, nunca largamos Ele. E Ele nunca largou a gente, irmão. Nunca. E ela chega nesse ponto, ela fala, então, pai, tudo o que eu posso fazer é entregar tudo o que eu sou a você. Jesus fala, Erin, sobe. Isso aqui é quando o Senhor começa a ter uma conversa com ela. E eu vou começar a ler agora em diante. As conversas são muito boas. Eu estava caminhando em um campo de flores e flagrância era incrível, como de costume, o tempo estava absolutamente perfeito. Olhei em volta e pude ver as borboletas de todos os tamanhos e cores voando sobre lindas flores de todas as cores. Algumas das borboletas pausavam ocasionalmente nas flores para absorver seu néctar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu estava ao redor. Eu estava usando um lindo vestido de linho branco, minhas mãos deslizaram sobre as flores delicadas e percebi que eram jovens novamente. Não houve mais danos do sol, trabalho ou idade. Aqui era jovem, não. Errado do Google Tradutor. Ao longe vi um cavalo branco correndo em minha direção, a galope, olha só. Estava no céu aqui. Quando esse cavalo incrível se aproximou, percebi que ele tinha uma bela crina trançada e pelo macio. Quando ele se aproximou mais de perto, reconheci que esse era o cavalo de Jesus. Quando seu cavalo veio até mim, ele me cutucou para pular em suas costas. Ele então se ajoelhou para que eu pudesse subir e montar nele. E ela falou para o cavalo, por favor, leve-me para Jesus. O cavalo fez um barulho e indicava que estava concordando com ela. Então, o cavalo saiu correndo sobre esse campo de flores. Eu não andava a cavalo há anos na terra. Então isso era fantástico, maravilha, um cavalão correndo assim, né? Então ela fala aqui à distância, ela podia ver uma bela campina de grama com uma piscina azul clara, alimentada por um rio. Olha que lindo. Ao nos aproximar, notei algumas fontes de piscinas na que não reconheci. Percebi que nunca tinha estado nesse lugar antes. Era um lugar muito, muito lindo, embora a área ao meu redor parecesse um prado de montanha. Eu não tinha certeza disso. Quando vi a altura em que estávamos, percebi que nem havia prestado atenção ao fato de que havíamos acabado de correr morro acima. Está subindo o morro. O cavalo do Senhor se curvou para que eu pudesse facilmente descer dele para tomar um gole d'água. Ó, que maravilha! Depois de beber um gole d'água, vi crianças rindo ao fundo. Ó. Olha que interessante isso, querido. Depois um pequeno caminho para uma clareira diferente e vi Jesus, depois que ela caminhou. Ele estava nesta bela campina e estava sentado com cerca de 30 ou 40 crianças com idade de 18 meses a 8 a 9 anos. Então aqui está criancinhas e bebês brincando com Jesus. Seu cavalo ainda estava parado ao lado quando decidi caminhar para ouvir Jesus falar com as crianças. No entanto, o seu cavalo protestou imediatamente, batendo o pé e balançando a cabeça para frente e para trás. Parei no meio do caminho e percebi que este não era o meu lugar. O cavalo falou para ela que não desça lá, que aqui não é, lá não é o seu lugar. Né? Se Jesus quer ficar sozinho com as crianças, talvez, né? Eu poderia dizer que as crianças estavam muito animadas por estar com Jesus. Cada um deles pacientemente se revezou para abraçá-lo e beijá-lo. Também pude ver anjos à distância correndo e brincando com as crianças, como de costume. Olha só, Jesus estava vestido com roupas elegantes e usava calça de linho branco e uma túnica de linho branco com as mangas arregaçadas. Ó, nosso Deus, que lindo vestido, né? Eu pude vê-lo direcionando as crianças para irem aos anjos. Ele então se virou para mim e sorriu. Olha só, Jesus virando para você rindo. Meu coração saltou quando ele estendeu as mãos para me receber. Corri pela clareira,
o mais rápido que pude e pulei em seus braços. Imediatamente comecei a chorar. Quem não faz isso, queridos? Ela pergunta, quem são essas crianças? O Senhor fala, assim diz o Senhor. Nos últimos meses você ficou horrorizada e triste com a perda de vida de várias crianças em noticiários e amigos. Eu os reuni aqui para que você pudesse saber que eles estão todos aqui comigo agora. Olha que lindo isso, querido. A nossa mãe chorando por tanta perda de criança, né? Tantas coisas acontecendo com as crianças morrendo. O Senhor fez um presente para ela. Reuniu todas essas crianças no céu e mostrou para ela. E lá eles estavam com grande felicidade. Ela fala assim, Senhor, eu tenho estado entristecida e mal consigo mais assistir aos noticiários, os relatos cada vez mais de fome, tráfico de crianças e outras histórias que são tão difíceis de ouvir. E ela fala, Senhor, as famílias das crianças, né, querido? Erin, você está vendo aquele carinha à distância? Nesse momento, um garotinho fofo se virou e com um grande sorriso no rosto, acenou para Jesus. Ele então riu enquanto se virava e rapidamente alcançou o resto do seu grupo. Então viu o menino estender a mão para segurar a mão de outro menino. Olha o que o Senhor fala. Erin, este primeiro menino é por quem você chorou ontem. O outro garoto é aquele por quem você chorou esta manhã. Olha, todos eles com o Senhor. Com o Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus realmente. Nós temos um Deus, nós temos um céu, e tudo vai para o céu, e toda essa tristeza que passamos, né, vai acabar tudo um dia, né? Que maravilha, né, querido? Ela fala mais, embora também existam crianças que morrem de pais ruins, peço apenas que você console esses pais, pois eles pareciam amar muito seus filhos. Por favor, Senhor. O Senhor diz, Erin, você está vendo apenas uma pequena parte de uma imagem maior. Agora, quem é você para questionar Deus? E é claro, aqui, dependendo da pessoa, vai achar que o nosso Deus está sendo um pouco arrogante, etc, etc, etc. Isso não é verdade. E eu já tenho falado sobre isso, né? As pessoas que... Aqui varia, o coração varia, né, queridos? Varia desde a lei, mandamentos, né, o Antigo Testamento, até ao amor, que é do jeito onde está o seu coração, que se você é mais na lei, você vai ler as coisas mais na lei, se você é mais amargo, você vai ler as coisas no amargo, depende de você, a palavra do Senhor é assim. Daí a razão que uma escritura somente para 500 pessoas que leem, há 500 tipos de interpretação, né? E o que o Senhor tem mostrado para mim também é que todas as mensagens dadas que levam ao Senhor, não interessa a igreja que está vindo, ela é boa. Ela é boa. Todas as igrejas no mundo que levam ou pessoas que fazem mensagens que levam ao Senhor, todas essas mensagens são válidas. Aliás, você vê duas mensagens, uma no Antigo Testamento, que aconteceu com Moisés, que o pessoal lá ficou com ciúme, né? Falou para Moisés, aquele povo não está conosco e eles querem ser profetas. O Moisés falou que todo o povo de Deus seja profeta. Com o Senhor Jesus aconteceu a mesma coisa, os discípulos, os apóstolos tiveram ciúme, porque havia um grupo de pessoas que pregava no nome de Jesus, mas não andava com ele, eles foram em Jesus. E Jesus falou, deixa eles em paz, porque aqueles que não estão contra mim estão a meu favor. Né? Toda mensagem que leva ao Senhor é bom. Use sabedoria, como tem sido falado aqui, pois vai chegar um tempo que as pessoas vão matar outras pessoas pensando que está fazendo o favor ao Senhor. Use sabedoria nisso, tá, querido? Mas é assim onde o inimigo trabalha. É assim onde o inimigo trabalha, né? Ele entra nas mensagens, o Senhor confunde todo mundo. Então, hoje, tá, queridos? Hoje, com esse pensamento, não era para existir essas várias 50 mil denominações de igrejas de Deus. Era para ser uma só. E aquela mesma mensagem que foi dada por um pastor, ou de um jeito, e talvez um pouco assim, voltado mais na lei, nos mandamentos,
né, voltado mais nessas coisas assim, e vai ser boa para uma pessoa que só é amor, para que essa pessoa que só é amor haja equilíbrio, e vice-versa, para essas pessoas que pregam somente o Antigo Testamento. E é bom, tudo é bom, queridos. A lei do Senhor é boa, mas que pregam isso não tem tanto amor, mais nas leis e mandamentos do Senhor. É bom receber mensagens de amor para que também essa pessoa tenha equilíbrio, para que tudo em tudo haja equilíbrio. Então, todo tipo de mensagem sendo feita e levada ao Senhor é bom para alguém ao redor do mundo. Isso é fato, tá, queridos? Para mim. Todo tipo de mensagem dada por qualquer igreja que leva ao Senhor é boa para alguma pessoa ao redor do mundo. Toda. Talvez aquela pessoa que, como eu era também, era um farisaico, como era o apóstolo Paulo, Saul. Nós éramos a respeito da lei, os mandamentos, era muito forte nas leis. Aquele negócio não é nada de ruim, isso é muito bom. Mas um pouco talvez até distante do amor de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo teve de ser acordado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, assim como também eu fui. Então, para as pessoas que é mais, vamos dizer assim, no sentido de leis e mandamentos, no sentido de farisaico, o amor para eles é bom, para eles terem equilíbrio no Senhor, e justamente aqueles que têm amor, tudo é amor, e você sabe, muitas pessoas é amor, mas não sabem nem o que é amor. Então ele vem e fala, o que é amor? Ah, sim, não matarás, não roubarás, exatamente os 10 mandamentos, né? Então aquela pessoa também recebe as leis e mandamentos, e para essa pessoa de amor recebe um equilíbrio, os dois têm equilíbrio. Então a variação é enorme nisso tudo, tá, queridos? Dependendo de tipo de pessoa que você é, há sempre um sermão ao redor do mundo que é bom para você, para levar você ao Senhor. Olha só que lindo é o Senhor, né? E dependendo da sua personalidade, dependendo do seu caráter, é dessa maneira que você vai ler as Escrituras. É dessa maneira. Não significa que você está errado, não significa que ninguém está errado, todos estão certos da maneira que eles veem, mas há sempre caminho para seguir na intimidade do Senhor, sempre. E sempre você vai se aproximando mais e mais do Senhor, tendo essa intimidade mais e mais com o Senhor, né? Cada vez mais. Você começando aqui acreditando que Jesus é Deus do lar, nem sem saber nada, continuando nessa jornada com o Senhor, até naquele momento que você chega naquele amor incondicional que é o Senhor. Eu vou continuar falando mais e mais sobre isso, o Senhor está revelando isso para nós nesses últimos tempos, né? Continuando aqui, o Senhor fala, todas aquelas crianças estão comigo aqui agora, se eles forem batizados ou não. Aqui está, querido. Se eles forem batizados ou não, dedicados ou não, tiveram outros rituais realizados ou não, não importa. Todos eles estão aqui comigo agora. É exatamente isso que eu tenho falado, Senhor. Exatamente isso que eu tenho falado. Ele é falando aqui nesse sentido. É o Senhor, tudo é o Senhor. Então, aqui está, para tudo isso. Muito cuidado, amados, muito cuidado. Não vamos aí ter soberba no Senhor, né? Continuando, cada uma dessas crianças tinha uma tarefa importante na terra, mas agora eles estão aqui no céu comigo, onde eles pertencem. Glória a Deus. O Senhor fala, ela fala, não entendo, a morte era a sua missão? As crianças morreram, né? O Senhor fala, em parte, porque essa é a hora dos pesos e medidas. É também a época em que o mundo se acelerou no frio. Enquanto alguns ainda me pressionam em busca de força durante a incerteza, muitos outros agora correm na direção oposta. Lembra do sonho que ela teve, dos carros querendo subir a colina íngreme, todos caindo? Essa é a direção oposta. O Senhor disse, há tantas coisas que eu medi com base nessas criancinhas. O Senhor faz isso, amados. O Senhor faz isso em animaizinhos de estimação que você tem. Ele mede o coração das pessoas, o que as pessoas estão sentindo ao deparar essas coisas. Então, ele mediu as pessoas com essas criancinhas que faleceram. O Senhor fala, eu medi a forma como a comunidade trata os pais depois da morte das crianças. Eu medi aqueles que são acusadores.
Eu medi aqueles que perguntam se a criança foi dedicada ou batizada, mas principalmente se a intenção deles era colocar medo no coração dos pais para fazê-lo pensar se seus filhos estarão no céu. Isso há continuamente entre irmãos. Eu pedi isso, eu pedi essa pessoa, eu pedi aquela pessoa, elas não estão no céu, elas não aceitaram Jesus e deixa todo mundo que ama aquela pessoa tremendamente triste. Sim, o homem faz isso, queridos. O Senhor continua. Eu avalio aqueles que fazem acusações do ponto de vista da responsabilidade. Eu avalio aqueles que dizem aos pais, aposto que vocês agora vão querer continuar com suas vidas. Olha só as línguas, amados. Os pais que acabaram de perder os filhos dele, vêm outros e falam, sim, agora que vocês não têm filho, vai seguir a sua vida. Nossa, a lista de pesos e medidas de tudo isso continua indefinitivamente. Eu também meço o luto usando o seguinte, agora ele vai medir os pais. Eu avalio se um dos seus pais então se volta um contra o outro. Meço se alguém está culpando os outros. Eu avalio se alguém está demonstrando orgulho ou evasão. Então, olha, o Senhor mede todos os corações, irmãos, todos. A nossa irmã fala, perdão, Senhor, eu estou zangado comigo. Isso parte o meu coração e sinto muita dor. Ela tem muita dor com isso, com essas coisas que ela vê e ela fala aqui. O meu coração certamente irá falhar com toda a dor a crianças deixadas em carros quentes de propósito. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, você viu nas notícias, eu não vejo mais. Crianças que ficaram no carro quente e faleceram lá, queridos. Há crianças que morrem em acidentes trágicos, Senhor, e todos os bebês que morreram depois que seus pais tiveram uma overdose, quer dizer, de droga, né, queridos? Isso machuca muito. Quem não machuca, né, queridos? Eu nem olho muitas coisas, acredito que vocês também não. Muita tristeza em todo lugar, né? Ela fala, olha, tenho certeza de que o meu cabelo está ficando grisalho a cada segundo. Ela inclinou a cabeça no sentido de fazer brincadeira com o Senhor. No entanto, foi um sorriso doloroso e o Senhor pegou a minha mão. Ele sorriu de volta para mim e seus olhos refletiram um amor simplesmente indescritível por mim. Olha que lindo que o Senhor vai mostrar para ela, queridos. Eu ainda estava triste. Assim diz o Senhor, Erim, a morte de uma criança tem um impacto de longo alcance. Embora a morte de um homem ou mulher que vive uma longa vida também tenha um impacto, este é passageiro. Embora a morte deles não seja menos valiosa para mim, você também deve se lembrar de que a morte ainda faz parte da vida enquanto muitos não vivam mais à luz da eternidade atualmente. Qualquer pai que ainda clamar por mim será consolado. Seus filhos estão aqui no céu. Glória a Deus para todos os pais, agora nesse momento, que perderam seus filhos, outros que já tiveram experiência. Seus filhos estão nos céus, queridos. Eles estão nos céus, irmão. A irmã fala, ele colocou a mão nos meus ombros e olhou para os meus olhos. Ele se tornou bastante severo novamente, mas ainda não duro e muito amoroso. Eu olhei de volta aos olhos de Jesus. Assim diz o Senhor, Erim, o tempo tem chegado. Olha só, o tempo tem chegado, e eu vou enviar aqueles que eu tenho chamado para consolar os perdidos e dar esperança aos entristecidos. Muitos têm perguntado sobre essa transformação, quando que vai ser. O Senhor já tem falado em várias mensagens. Ele fez esse plano para que esse povo que ele tem chamado venha a consolar os perdidos nesse tempo horrível que está para chegar. Horrível essa grande tribulação que está para chegar. Essas pessoas vão consolar os perdidos e dar esperanças aos entristecidos. Nessa grande tribulação que vai acontecer nessa terra, que o Senhor já falou que jamais teve um igual antes. Ele fala que eu tenho colocado recentemente várias coisas no seu coração. Você sabia que o amor e a compaixão que você sente pelos outros não é nem mesmo uma pequena fração do que eu sinto. Ele fala, eu tenho aumentado a sua capacidade. Eu já falei isso aqui várias vezes, que o Senhor é a pessoa que mais sofre em toda a terra. Se juntar toda a dor de toda a terra juntos, não dá essa grande tristeza que o Senhor tem. Não dá.
porque Ele tem criado as almas, Ele tem criado as almas para viverem com Ele por toda a eternidade, e machuca Ele como Criador profundamente quando essas almas viram por outro lado e não quer saber dele. Tá? Machuca Ele profundamente. O Senhor continuou: embora o que você está sentindo agora possa parecer irracional para você, sabia que isso serve a um propósito, o meu propósito sobre o céu. Agora, o que você faria se pudesse fazer alguma coisa sob a minha autoridade? Olha só. Deus chega e fala: o que você quer fazer? Eu te dou toda a autoridade. Ela diz: meu desejo é curar crianças doentes. É o desejo dela. O Senhor sorri e fala: bem, Erim, esta é a resposta número 1 para essa pergunta, mas também há mais para isso. É claro, eles estão falando de crianças, né? A melhor resposta, claro, é essa. O Senhor continua: agora o que você acha que são os pedidos usuais dessas crianças que têm morrido e agora estão residindo aqui no céu? Interessante, o Senhor. Vocês vão ver aqui, mas... E ela fala: não tenho certeza. Então agora ele está perguntando das criancinhas que acabaram de morrer e estão no céu. E ele fala: o que você quer que eu faça para você? E ele fala aqui: são os mesmos pedidos que acabaram de ser feitos às crianças que você estava apenas observando? Olha as criancinhas, o que elas pedem. Você pode garantir que meu pai e minha mãe voltem para casa também? As criancinhas pedindo que os pais sejam salvos lá para o céu. Outras falam: sim, minhas irmãs e irmãos que podem voltar para casa também. E as criancinhas também falam: você pode, por favor, que todos saibam que estamos aqui felizes. Olha só. O Senhor fala: como você sabe, Erim, pode ser um caminho muito difícil para me achar, mas isso não precisa ser assim. Parece que é um caminho muito difícil para o homem em geral, o homem não quer ouvir, né, queridos? Mas não podia ser dessa forma, não precisava ser dessa forma. Ela chorando: Senhor, eu não sabia como te encontrar. Eu não sabia o que fazer e me atrapalhava muito, e até hoje me atrapalho. Ainda estou zangada com a dor da morte. Embora a morte em si não seja dolorosa, viver e morrer certamente são. Ele riu do meu último comentário, mas depois ficou sério novamente. Assim diz o Senhor: você tem visto o que eu tenho lhe mostrado aqui, Erim. E ele fala aqui, né, que há muitos irmãos, há muitas pessoas que andam no mundo e que acham que encontrar o Senhor é muito difícil, queridos. Eles acham isso. Só o que a pessoa precisa ter não é nenhum tipo de ritual falado pelas igrejas, não é nenhum tipo de seita, não é nenhum tipo de relatórios, etc, que eu, João, sou ocupado, ter feito isso no passado. A única coisa que a pessoa precisa fazer é, no seu coração, ter a sinceridade de conhecer Deus, conhecer um Deus que eles não conhecem. Só isso, queridos. A partir do momento que aquele coração sincero procura o Senhor, querer saber quem é Ele, dá um estralo espiritual, o espírito daquela pessoa se junta ao espírito do Senhor, e aí começa essa jornada com o Senhor. À medida que você ficar com Ele, cada vez mais Ele vai mostrando para essa pessoa o amor que Ele tem por ela. Daí a razão que não é nem justo aqueles cristãos que já estão no caminho há muito tempo se comparar e até julgar com outras pessoas que estão entrando na igreja conhecendo o Senhor, e isso tem acontecido frequentemente nas igrejas, principalmente na minha. Há esse julgamento. Amado, você é uma pessoa que nem conhece o Senhor, nem sabe: Jesus, eu não sei quem é você, mas eu acredito que você é meu Deus. Pá! Deu aquele estralo. Daquele ponto em diante dessa pessoa que totalmente não conhece Ele, essa pessoa se torna perfeita perante o Senhor. Por que eu falo isso? Porque tudo que essa pessoa saiba do Senhor, Ele está fazendo. E à medida que essa pessoa anda no Senhor, e o Senhor começa a mostrar para ela quem é Ele, e a pessoa começa a ver quem é o Senhor, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, começa a ver a santificação do Senhor, o amor que Ele tem para essa pessoa, ela vai procurar essa santificação, o amor que ela tem pelo Senhor, ela naturalmente vai procurar essa santificação, ela vai aprender mais e mais do Senhor, e a perfeição dela passa daqui para aqui. Eu digo para aquelas pessoas que estão tentando seguir o Senhor, tá?
e não aquelas que o mundo fala que você tem que ser perfeito, que você não pode ter pecado, etc, 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 sabendo que o pecado todo mundo comete. É uma grande ironia tudo isso, se você me perguntar. O pecado todo mundo comete, entretanto é isso que é pregado. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, etc, etc, etc. Em vez de ensinar que as pessoas no Senhor, quem é o Senhor, o método do Senhor andar, e etc, etc, etc. Para que preocupar com o pecado, sendo que o Senhor falou, se você ama Ele, o pecado será tirado de você? Para que preocupar? Fala muito claro nas Escrituras, o cumprimento da lei, o cumprimento da lei é o amor, é o Senhor, e etc, etc, etc. Muito é falado nesse canal, não vai continuar falando. Mas para essa pessoa aqui, sinta-se livre no Senhor. Sinta-se livre de todas as coisas que é colocado, esse fardo que é colocado em você. Sinta-se livre. Porque à medida que você continuar nessa jornada ao Senhor, você continuar nessa jornada de santificação, de intimidade ao Senhor, você começa a conhecer seu Deus, quem Ele é. Então você começa a não querer fazer as coisas que vão entristecer o Senhor. E você é perfeito, você continua nessa perfeição enquanto você estiver nisso. E você vai começar a descobrir que talvez você tenha alguns pecados que é desagradável ao Senhor e você não quer cometer mais, por causa que você não quer entristecer o seu Senhor, você ainda está em imperfeição. Você ainda está em imperfeição, porque é a vontade do seu coração seguir ao Senhor, mas você não consegue se livrar desse pecado, mas o Senhor sabe disso, você leva o Senhor com você nessa jornada, você ainda é perfeito. O problema começa, amados, quando a pessoa decide, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, etc, etc, começa a se afastar do Senhor. Aqui é onde a sua perfeição para. Perfeição, santificação, intimidade no Senhor, tudo isso é a mesma coisa. Tudo isso é a mesma coisa. Então, vocês que querem conhecer o Senhor, não carreguem nada no seu ombro. Nada, nada, nada. A única coisa que o Senhor pede para você é um coração sincero. Só isso, amado. Só isso. No mais, Ele faz. E fique com o Senhor nessa jornada. Daqui a razão, se você é novo no canal, muitas vezes a nossa irmã estava perante o trono de Deus com um pecado, e ela sabia que ela pecou, mas ela estava lá vendo Jesus. Porque o Senhor fala muito, muito claro o cumprimento da lei, o amor é o cumprimento da lei, tudo é o amor, você ama o Senhor, você dedica ao Senhor, você dá o seu coração ao Senhor, você procura saber quem Ele é, o mais Ele faz, Ele te leva nessa jornada com Ele. Assim diz o Senhor para a nossa irmã aqui, você tem grande compaixão e amor pelos perdidos, você vai ajudar a reunir aqueles que eu tenho chamado, das garras da morte. Quando eu te enviar, você não estará mais em sua condição atual. Em breve, eu vou curar cada parte de você. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Quando eu tiver feito isso, você não me perguntará mais, quando, Senhor? Quando? Eu sempre pergunto. Eu vou fazer tudo o que eu tenho prometido que faria para você. Sim, Ele vai enviar os remanescentes para o mundo. Ele já falou que remanescentes é a carta de amor para as nações. Continuando, o Senhor fala, você não será mais quebrada, você não vai mais se lamentar, você não vai mais sofrer, você não vai mais se preocupar. Agora venha comigo, olha que lindo o Senhor vai mostrar para ela. Ele pegou na minha mão e de repente estávamos em um mirante no céu, numa plataforma. Eu vi a plataforma e a área de recepção do céu. Olha só, o céu tem uma área de recepção. Era perto da cidade de Deus. Lá eu vi trilhos de trem e o bonde como Tevá, entrando na estação. Um parou e depois havia outro atrás, depois outro atrás, é trem atrás de trem, chegando na estação do céu de recepção. As portas se abriram e os santos desceram do trem e foram para a plataforma. Havia música, multidão aplaudindo e tanta alegria. Vi anjos com listas marcando o nome dos santos que tinham chegado. Glória a Deus. Vi crianças correndo para cumprimentar os seus pais e avós. Quando desciam do bonde, também vi o inverso. Eu vi os pais e avós correndo para cumprimentar os seus filhos e netos. Era tanta alegria que nem podia ser medida. Isso acontece, né, queridos? Quando a gente chega de viagem, na estação de trem, essas coisas tudo, né? Os pais correm um atrás do outro, aquele abraço, aquela alegria danada. Olha só que lindo no céu, essa chegada das pessoas.
Assim diz o Senhor, veja, Erim, essa alegria não ajuda a apagar as suas preocupações? E sim, até mesmo a sua raiva de mim. A sua raiva de mim. Ela tinha raiva do Senhor porque essas coisas tudo estavam acontecendo, mas tudo tem um propósito debaixo do céu, né, queridos? Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto mesmo enquanto escrevo. E ela fala, Senhor, tudo isso é tão maravilhoso, é uma reconciliação de toda essa dor e realmente incrível. Sinto muita dor por estar com raiva de você. Aqui está o coração do remanescente, queridos. É sempre moldado em amor. Em luto com isso, eu luto com isso, porque sei que você é tão amoroso, gentil e forte. Eu luto porque sei que você odeia o sofrimento desnecessário, assim como de qualquer tipo. Estou passando por um momento tão difícil com esse mal e toda a dor que é permitida na Terra. Muito difícil para ela. Não? Isso aqui é 2018. Eu acredito que recentemente ela só vê 22 minutos de televisão. Tudo isso aparece na televisão, né, querido? Assim diz o Senhor, eu sei, Erim, mas olhe e veja o tudo é por isso. Olhe em volta, Erim, e veja o que tenho preparado, um lugar melhor, e aqui está. Olha que lindo é o Senhor. Ele lentamente me virou em um círculo e sorri por enquanto me mostrava tantas coisas. Ele virava ela assim, enquanto ela via tudo ao redor do céu. Eu balancei a minha cabeça com espanto e chorei com toda a beleza que está esperando por nós lá. Olha só, amado, o céu está te esperando. Ela fala, Senhor, mas como as pessoas vão saber? O Senhor diz, eles saberão na medida em que eles forem chamados. Então aqui acabei de falar isso, né, queridos? Só que ele falou uma maneira mais eloquente. Aqui está do ponto zero em que as pessoas aceitam o Senhor. Então eles vão ser chamados e vão caminhar. Então é claro, começa da sua decisão de aceitar o Senhor. No mais ele faz. Agora, quem você não verá aqui são aqueles que causaram alguns desses pequeninos a pecar. É exatamente isso que a nossa irmã tem falado dessas seitas. Né? Muitas pessoas vão para procurar o Senhor e elas são levadas a pecar, queridos. Não vai ficar bom para eles, tá? O Senhor fala que teria sido melhor para aqueles ter uma grande pedra de moinho presa em seu pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Não vai ficar bem, tá, queridos? Para aquelas pessoas com sinceridade de coração, vai às igrejas, vai aos lugares procurando o Senhor, e acabam elas sendo enganadas, desviadas, maltratadas e pecam. Não vai ser bom para as pessoas lá que fizer isso, tá? Com eles. Ela fala, Senhor, você está referindo a cultos e religiões falsas? O Senhor fala, Erim, eu te mostrei um lugar alguns anos atrás, eu vou segurar aqueles de quem eu não terei misericórdia. Eu não terei misericórdia daqueles que não tiveram misericórdia dessas crianças, os meus filhos. Quando o Senhor fala dessa maneira, mas não é que ele não ouve um coração sincero, tá? Todo coração sincero que for ao Senhor, ele ouve. Ele está falando das pessoas aqui que não têm misericórdia, tá? Não têm arrependimento, tá? Não tem, zero. E fazem essas coisas tudo. E, afinal de contas, até se alegram com isso. Ela, de repente, virou exatamente o que ele estava se referindo, mas era horrível demais para descrever. Não vai ficar bom para essas pessoas, sabe isso? Eu estava prestes a tentar, mas o Senhor me disse para não discutir mais sobre nesse momento. E ela só fala que lugar horrível, Senhor. É simplesmente horrível. Isso aqui pode ser a segunda morte, né, queridos? Porque para ele jogar essas pessoas nesse lugar, quer dizer que o julgamento das mortes, o julgamento das almas já aconteceram, né? E eles foram julgados e eles serão jogados nesse lugar. Então, essa aqui pode ser até aquelas pessoas que pegarem a marca da besta, são pessoas que não há arrependimento, não há misericórdia, nada está reservado para eles, amados. A segunda morte. Como é que pode, né, querido? Você levaria uma pessoa assim que não tem sentimento com a sua família? Uma pessoa aqui na minha casa, será que eu aceitaria alguém morar aqui na minha casa que não tem amor, não tem misericórdia e só procura o mal, fazer o mal? Eu nunca faria isso. Quem faria isso? Ter minha esposa, minha filha aqui, meus filhos, faz uma coisa dessa? O Senhor está criando a família dele e ele não vai deixar essas pessoas para entrar no céu, para ser um inferno por toda a eternidade. Isso não vai acontecer. Então, sim, o inferno é a segunda morte que eu gosto de falar.
vai acontecer para essas pessoas que não têm arrependimento, e é só o Senhor que sabe. O Senhor é capaz de olhar uma pessoa nessa terra e ver o coração dessa pessoa que passou a vida inteira deles amaldiçoando o Senhor. Ele é capaz de olhar esse coração e, como ele tem falado, ele levou 3 corações assim para o céu, e assim que chegou no céu, essas 3 pessoas viram o céu e passaram a amar o Senhor, e o Senhor falou que essas 3 pessoas estão altamente gratas com Ele. Só o nosso Deus vê todo o coração, as partes mais íntimas, e sabe, porque só Ele vai fazer isso, porque nenhuma pessoa consegue julgar outra pessoa no mais pior que essa pessoa faz, que ela vai ser condenada à segunda morte. Nenhuma pessoa consegue fazer isso. Não interessa se a pessoa, ele já deu tantos exemplos aqui de assassinos seriais, assassinos que matam crianças e fazem tudo de ruim. E aconteceu que chegou num belo momento, eles se arrependeram, choraram amargamente, foram salvos, e o Senhor levou a alma deles para o céu. Só o Senhor consegue julgar o coração, homem nenhum consegue julgar o coração pelo que ele vê. O coração tem que ser julgado nas partes mais íntimas dele, que é só o Senhor que entra lá. Por isso, nunca julguem o próximo, queridos. Amados, leve isso a sério. Nunca julguem um próximo, nunca. Não estou falando gente da igreja, tá? Eu estou falando o próximo, o perdido, ó. Continuando, o Senhor diz, este lugar também é reservado para aqueles que aguardam julgamento por usarem o meu nome em busca do mal. Então, aqui o Senhor está falando que realmente é um lugar, então o Senhor acabou de confirmar que eu tenho falado para você, é o lugar depois do julgamento que essas almas serão jogadas. São almas que não têm sentimentos, almas que não têm arrependimento, almas que querem fazer o mal continuamente. Esse é o desejo dessas almas. Tá? E eu acredito que talvez ninguém de vocês conheça ninguém assim. Tá? É aqui o que eu sinto que muitas dessas pessoas já é um híbrido, já tem algumas células desses Nephilims que ele tem, esses alienígenas que tem misturado com o ser humano, né? Desde a Bíblia. Né? Os próprios israelitas, sacerdotes, falam no livro de Esdras, misturaram a semente deles, ou seja, a semente, né? Qual o nome seria em português? Na Bíblia fala semente, você sabe o que era? Misturaram com outras mulheres que eram filhos de gigantes Nephilims, e eles contaminaram a lineagem deles sacerdotal, misturaram com eles. E isso vem acontecendo. Está escrito no livro de Esdras, dá uma lida lá que você vai ver. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes israelitas que não podiam casar com nenhuma outra pessoa, a não ser aquela que eram da tribo deles, tinham de ser israelitas, casaram com os moabitas, joaritas e todos os joaritas que têm descendência desses Nephilims. Misturaram, amados. E é por isso que o Senhor tem falado para os israelitas, falar raça de víboras, não porque o Senhor estava com mal, apesar de algumas pessoas falarem, é isso que as pessoas falam naquela época, não é isso. O Senhor não estava com raiva nem nada. Ele falou que realmente eles eram víboras. Tinham sementes de víboras. E aqui há um lugar reservado, e muitas dessas pessoas, mesmo essas pessoas tendo essa semente, essa mistura de DNA desses Nephilims, eles podem ser arrependidos, eles podem se arrepender e eles podem ser curados. O Senhor deu um exemplo aqui de 4 gigantes, e 2 desses gigantes se arrependeram e eles foram salvos e eles se arrependeram. Tá? Não há nada impossível ao nosso Deus. Nada. Tudo é avaliado do coração. Tudo. E é claro, essas pessoas que já têm o DNA desses Nephilims, elas se arrependeram de coração ao Senhor. É claro que o Senhor vai purificar esses DNA e tirar isso deles. Obviamente. Quando levar para o céu. O Senhor continua aqui falando, ó. Todos os santos. Desculpa, continuando aqui. No entanto, esta é uma área de retenção temporária. Nesta área, eles não serão capazes de pensar em nada além de seus crimes repetidamente. Eles também não serão capazes de pensar em nada agradável. Então, isso aqui pode ser, talvez, a área, como eles estão aqui ativos, pode ser uma área que preste ao julgamento deles, né, queridos? Como o Senhor falou, chamou de retenção temporária. Então, isso aqui não vai ser ainda a segunda morte.
Isso aqui vai ser talvez Sheol e outros lugares em que a alma vai estar esperando para julgamento. Né? Pode ter isso, que tem esses dois lugares. Tem o lugar que é jogado, onde vai ser jogada a besta, onde que isso vai ser jogado e ser destruído, né? Essa é a segunda morte, ali acaba, e tem outro lugar que é jogado em Sheol, que é a espera, sua alma está lá sendo esperada, que qualquer lugar não é um bom lugar, né, querido? Vocês podem concordar com isso, né? A nossa irmã fala assim, eu nunca vi o Senhor tão firme antes. O Senhor fala, todos os santos que você vê aqui têm herdado o reino dos céus e podem entrar nas minhas portas, as portas da cidade. Eles fazem isso e agradecem. No entanto, existem aqueles que resistem fora desses portões. É triste isso, mas é a verdade, né, queridos? Há aqueles que não aceitam o Senhor. E talvez eu possa dizer, ainda, para muitos. E ela fala assim, em Apocalipse 22, 15, o Senhor fala, é como os dias de Noé, as pessoas estão no mercado comprando e vendendo, eles estão fazendo seus negócios diários, seguindo os seus planos, haverá casamento e noivados, comida, bebida e coisas do gênero. De repente, nos mesmos dias que eles pensavam que tinham, se foram. Sim, amado, vai acontecer rápido assim conosco, os tempos vão mudar. Eles estavam alheios aos tempos e não deram atenção aos seus pecados contínuos. Eles não tiveram tempo para me conhecer e se arrepender, pois desfrutavam demais de seus pecados. Aqui está a palavra-chave, arrepender. Sim, há várias pessoas, e eu não tenho ninguém em mente, e talvez que se desfrutam com o pecado, desfrutam de todo o tipo que eu não vou falar aqui, que o ser humano faz para agradar ele mesmo, né? E falam em se arrepender e mudar o caminho do Senhor. Ninguém quer fazer isso. Mas o Senhor está vindo, com um grande choque para acordar essas pessoas. Aí está o amor de nosso Deus, querido. Ele vai vir com um grande sinal, um grande choque para que essas pessoas vejam tudo isso e venham a arrepender. Né? E esses arrependendo não vão passar pela grande tribulação. Continuando, o Senhor fala, então, quando chegar a hora, terei certeza de que ninguém será capaz de dizer, mas eu não te conheci, Deus. Mas eu teria chamado, mas eles escolheram não me ouvir. Aqui está. Não vai existir uma pessoa na face da terra que vai falar, eu não conheci Deus. Ele vai ver através de milagres, através de um jeito ou de outro. O Senhor é o Deus da justiça, Ele não condena ninguém que não conhece Ele. E Ele também conhece o coração. E se a pessoa não tem aí esse amor ainda por Ele, ele causa alguma circunstância, algum milagre para que essa pessoa venha se arrepender. Mas vai chegar alguns que não vão, mas outros vão. Tá? Esses são as uvas tardias, que o Senhor tem falado dos tanto, as uvas tardias que vão se arrepender na grande tribulação, mas não vai ser bom. Muitos vão perder a cabeça, literalmente. Né? Já falado isso várias vezes. Ela fala, Senhor, você nunca esteve assim antes? Ela fala aqui, por favor, fortaleça-nos em breve. O Senhor fala, eu tenho prometido? Então, não tenha medo, não se preocupe porque eu tenho você e eu te chamo de minha amiga. Eu vou em breve te fortalecer, já que eu não vou revelar todos os planos que eu tenho para você. Então, você deve confiar em mim plenamente. Confiem no Senhor, queridos. Eu estou confiando no Senhor para Ele trazer o meu filho de volta para a minha casa. O Senhor continua. Agora eu estou feliz que você veio a mim com total honestidade. Eu posso contar apenas algumas vezes em que você confessou estar com raiva de mim. Deus no trono? Ele falou sim. Mas eu? Não. Eu entendo que você esteja com raiva, mas por favor, console-se em meus planos. Amado, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele é louco pelo coração honesto. Sim, irmãos. Pode ir para Ele, Pai, eu tenho raiva do Senhor, eu não acredito nas suas leis, isso, aquilo, outro, e depois daquele negócio fala, eu te amo. Ele sabe disso. Ele adora, queridos, quando você tem essa carta aberta com Ele. Porque se você tem essa carta aberta com Ele, quer dizer que o seu coração com Ele é sincero, não é verdade? Não é verdade? Claro que é, né? O Senhor continua. Lembre-se de que eu nunca sou surpreendido, nunca pego de surpresa e nunca mal informado, glória a Deus. Eu nunca me acovardo ou me preocupo.
Eu nunca tremo com a visão da escuridão. Eu nunca planejo o mal para o bem. Eu nunca zombo dos justos. Glória a Deus, o Senhor. Corri direto para os braços dele, diz a nossa irmã, e o abracei com força, mesmo que tudo o que acabamos de falar fosse difícil de falar, ele ainda foi capaz de me consolar de alguma forma. E aqui nossa irmã termina o coração dela. Ele é verdadeiramente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nada é impossível para ele. Aqui está a razão que ela pode falar para o Senhor, eu tenho raiva do Senhor. E ela vem e confessa e fica tudo bem. Porque ela é louca pelo Senhor. E o Senhor sabe disso. Claro que ele sabe disso. Claro que ele sabe disso. E ela aqui, novamente, sinto muito por estar com raiva. Aqui está o coração que nós falamos sempre. Eu amo você, embora eu ainda odeie toda a dor aqui na terra. Pelo menos agora estou muito encorajada por tudo o que você me mostrou. Também estou feliz que as crianças estão orando por suas famílias e amigos que ainda estão aqui na terra. Aqui, que alegria é ter você consolando os quebrantados. Senhor, por favor, não demore em fortalecer todos nós. Por favor, não demore em fortalecer a minha família e meus amigos. E então, sorri para ele. Senhor, não demore em me fortalecer também. Nossos corações estão em você, Jesus. O Senhor aqui termina sorrindo, falando, isso é música para os meus ouvidos? Isso é música para os meus ouvidos? É lindo, Senhor, né? Em breve, muito em breve, é claro, isso aqui é 2017, nós estamos ainda muito mais perto desse breve do Senhor. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. E pedimos que o Senhor abençoasse, santificasse essa mensagem para os seus propósitos, somente, Senhor, para todos aqueles corações que o Senhor assim revelaram ao redor do mundo. Em nome de Jesus, obrigado por isso, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amados? Foi um pouco longo? Eu sabia que ia ser assim, tantas coisas para falar, né? Eu acho que de tempo em tempo isso talvez pode acontecer. É um resumo de várias e várias mensagens em uma só, que é feito aqui, né? Que eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro disso. Que o Senhor abençoe você, sua família, seus amigos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Continue carregando você e carregando todos aqueles que ainda o véu não foi aberto. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Então, essa mensagem que foi dada, foi falada para ser falada, foi dada para ser falada nesse sábado. Fique na paz e no amor de nosso Deus, amados. Amém, amém e amém.